Bom, então vamos lá. Se alguém caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Giovanni. Eu estou fazendo uma sériezinha de vídeos sobre sobre os estudos iniciais, né? Não vou nem chamar de estudo preliminar, porque não envolve tudo, mas estudos de uso do solo e gabaritos, tá? Então, vamos lá para essa etapa do vídeo, essa etapa dos vídeos, né, no caso, que seria criar aqui um novo layout pra gente, uma nova prancha, e aplicar tudo isso que a gente está colocando lá. Eu vou criar um novo layout mestre, tá fora dessa pastinha. E vou chamar aqui de, sei lá, A2 expandido. O que é o layout mestre do ArchiCAD? O layout mestre é um padrão de folha que a gente vai criar uma vez e vai poder criar 1 milhão de pranchas a partir dele, tá? Então, às vezes, pode procurar aqui e não tem um formato específico que você quer. Por exemplo, o A2 expandido. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar esse nosso A2 expandido aqui na mão mesmo. Vou dizer aqui que eu tô até na dúvida, faz tempo que eu não uso essas pranchas, né? Mas que é 70 por 50, nesse caso aqui tem milímetros, né? Então, vou colocar 700, opa, ele inverteu, 700 aqui, né, de largura por 500, beleza, já tá certo, e vou zerar as margens, tá? Eu não gosto de deixar essas margens do ArchiCAD, eu prefiro desenhar elas se eu precisar. Ponto de inserção tanto faz, pode ser esse cantinho mesmo, não tem problema, beleza. Criei então um chamado Layout Mestre. Eu vou minimizar de novo todas essas pastinhas aqui dos meus projetos, tá? Que ele já vem por padrão. Vou criar um novo subconjunto aqui e vou chamar de aula arqui. Beleza, criei uma nova pastinha aqui e a partir de agora eu vou criar pranchas, tá? Aí vocês vão entender um pouquinho melhor qual é a questão aqui do layout mestre, para quem não sabe. Vou até criar já rapidinho na mão aqui uma margem, tá? Para fazer de forma mais... Opa! Vou criar uma margem aqui com retângulo. Trocar o tipo da linha, né? Preenchido mesmo. E no caso aqui eu vou aplicar aqui, eu vou dar um offset aqui nessa minha linha de, sei lá, 10 milímetros, tá bom? Não, 1 centímetro. Aqui eu vou colocar 25 milímetros. Aqui eu vou jogar 10 milímetros, tanto faz. E aqui eu vou jogar 10 milímetros também, beleza. Qual é a ideia? No layout mestre, você já pode criar o seu carimbo aqui, tá? Eu não vou ficar criando nada aqui, mas enfim. Se você quiser, você pode colocar já imagens, esse tipo de coisa. Alguns textos paramétricos que ajudam bastante, né? Parâmetros que eu digo são os textos automáticos aqui do ArchiCAD, como por exemplo, se eu vier aqui na ferramenta de texto, eu posso escrever alguma coisa, tipo, bem genérica, né? Ou posso abrir uma caixinha de texto, procurar aqui em inserir texto automático e buscar algum tipo de informação, tá? Aqui do layout a gente consegue puxar bastante coisa. Só que, para ele puxar essa informação, eu deveria ter dado ela já no meu ArchiCAD, tá? Como por exemplo, se eu colocar o detalhe do projetista, o nome do projetista, se eu já tiver meu nome configurado no ArchiCAD, ele já vai puxar o nome, né, no meu caso aqui, que sou o aluno tal. Outro tipo de informação também que você consegue pegar é o número da prancha, por exemplo. Seria dentro do conjuntinho dela, né? Então você pode vir aqui, layout, número de layouts no subconjunto. Daí você escolhe o subconjunto que você está trabalhando, no caso aqui do Arc, tá? Tem uma diferençazinha aqui só no subconjunto e... deixa eu minimizar. Tem do layout do layout no subconjunto e de layouts. O de layouts é o total, tá, pessoal? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, primeiro eu vou colocar o número do layout no meu subconjunto aula ArchiCAD. Adicionei. Vou colocar aqui uma barra. Vou dar um espaço e vou buscar o número de layouts no subconjunto aula ArchiCAD. Por enquanto está um zero porque não tem nenhum. Mas é isso mesmo que eu quero. Então só vou aumentar aqui também, né? Essa fonte está muito pequena. Vou deixar aqui 5 milímetros para a gente enxergar bem. Vou colocar até em negrito. E beleza, cliquei fora. No layout mestre vai ficar dessa forma aqui, né? Vai ficar bem... puxar esse negócio para cá. Peraí, vou dar um Ctrl D. Arrastar ele aqui. Vou centralizar ele no canto direito. Vou aumentar, na verdade, vou colocar 10 aqui. Vou colocar 1 centímetro, né? Ficar mais chamativo um pouquinho. Pode colocar bem maior isso aqui. Só vou colocar para não comer muito espaço da prancha por enquanto. E vou deixar assim, tá? Se você quiser, você pode escrever um texto aqui que ele não vai mudar. Então, sei lá, qualquer coisa aqui. Prancha, projeto, blá blá blá. Mas o ideal é você usar as informações automáticas do ArchiCAD conforme você vai trabalhando e deixando isso já salvo no teu template, tá? Vamos lá, vou colocar aqui. No caso, poderia colocar o TFPR ou o nome da universidade. Vou colocar aqui, inclusive, já que eu falei. Faz mais sentido do que esse projeto, blá blá blá, mas vou colocar do lado. O TFPR, pronto. Período tal, não sei o que, beleza. A partir de agora, eu criei um layout mestre e vou aplicar ele em algumas pranchas. Então, vou clicar aqui no novo layout.
vou manter aqui, né, isso aqui do jeito que já tá. Vou dizer que o nome do layout é prancha 1 mapas. E aqui no layout mestre eu vou escolher o layout que eu criei agora do layout expandido, do A2 expandido. E vou dar um criar aqui. O que acontece? Tá em vermelho tudo que eu não vou conseguir alterar nessa prancha, porque tá definido já no meu layout mestre. Então se eu quiser mudar alguma informação aqui, eu preciso ir lá no meu layout mestre. Só que a partir de agora, se eu criar mais uma prancha, vou criar um novo layout. Prancha 2, diagramas. Vou utilizar, né, o mesmo layout mestre, que é o A2 expandido, e vou dar um criar. Ele automaticamente já conseguiu calcular que essa é a prancha 2 de 2 e essa é a prancha 1 de 2. Então esse tipo de coisa ganha um tempo muito grande, tá, pessoal? Cansei de ter que fazer isso aqui à mão, porque não ajeitei, não sabia quantas pranchas dá e acabei imprimindo sem ter definido isso, porque não deu tempo. Então você pode fazer isso e já deixar pronto e a partir daqui começar a inserir os desenhos. Como é que a gente insere? Estou com a minha prancha criada, vou aqui no meu coisa onde estão as minhas vistas e vou puxar aqui o mapa de usos primeiro. Joguei o mapa de uso, ele já veio na escala 1 para 5000, né, que eu tinha colocado lá. Eu vou clicar aqui, vou arrastar ele para cá. Vou diminuir, né, essa janela aqui da minha vista. Vou reduzir bem aqui, deixar mais ou menos centralizadinho. Vou puxar para cá. Eu não vou ficar entrando no mérito, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem alterar algumas coisas aqui sobre o tipo de informação que está vindo, você clica aqui, ó, na caixinha de diálogo ou dá um Ctrl T e dá uma fuçada aqui, tá, pessoal? No caso aqui, ó, título do desenho, por exemplo, só vou mostrar isso. Título do desenho, vem aqui em posicionamento. Ah, não quero que ele fique nesse canto, quero que ele fique, sei lá, centralizado no meio aqui do meu desenho. Pode ser, ou na esquerda, tanto faz. Vou deixar no meio só para mudar. E aqui, vou colocar que está embaixo mesmo. Posso colocar em cima, posso colocar do lado. Né? Posso fazer o que eu quiser aqui, basicamente. O afastamento que isso vai estar da caixinha, enfim. Muita coisa dá para arrumar aqui. Passando aqui, posso tirar esse círculo que não me interessa. Vou tirar essa informação, a linha aqui. E por aí vai, você pode tirar muita coisa aqui. Posso deixar o nome do desenho, vou tirar o texto do ID ou não. Enfim, vou deixar isso aqui, vou dar um ok só para vocês verem as mudanças. Ele centralizou aqui, né, com essa distância, mas não vou ficar me preocupando com isso. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Esse mapa aqui é basicamente igual ao meu mapa de gabarito, é o mesmo tamanho, mesmo tudo. Seria um saco se eu tivesse que ficar diminuindo tela, o tamanho da janela, arrumando para lá e para cá, ajeitando isso aqui, e depois tivesse que refazer isso com o meu mapa de gabaritos. Então o que eu posso fazer? Ajeito primeiro essa vista, eu sei que elas estão posicionadas da mesma forma lá, clico aqui no pontinho, ele vai começar a arrastar. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl, que ele vai começar a copiar uma cópiazinha. Ó, copiar uma cópia. Meu Deus. Puxa pro lado e dá o clique. E agora, como é que eu faço? Botão direito, vincular desenho a, e vou trocar aqui o desenho que ele está vinculado. Vou colocar mapa de gabaritos. Vínculo, ele vai atualizar. E ó, ele manteve toda a diagramação que eu criei para esse mapa aqui do lado. Então já fica alinhado, tudo que está alinhado e seguiu o mesmo padrão de apresentação. Bom, legal. Vamos supor que eu já terminei essa minha prancha. Eu posso vir na minha prancha 2 e seguir criando. Agora o que eu vou fazer vai ser arrastar aqui as nossas vistas. Mas eu vou fazer no mesmo esquema, tá? Para definir primeiro o tamanho e depois eu vou juntando elas aqui. Bom, por onde que eu posso começar aqui? Eu vou pegar a vista de... Vou começar com essa educacional aqui. Não, tanto faz. Vou puxar uma qualquer. Vou ver o tamanho que veio. Achei que vai, né, muito grande. Não preciso de um esqueminha que já tem uma informação bem repetida aqui. Quero fazer isso aqui meio pequeno. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser ajustar o tamanho dessa tela. Reduzir, né, ao máximo. Opa. Vamos lá. Ajeitei. Bom, beleza. Aqui já está ok o tamanho dessa tela. Mas achei que o desenho ficou muito grande. Inclusive, nesse caso, nem faz sentido ter uma escala, né? O que eu posso fazer é abrir aqui a caixinha de definições. Vou, desde o início aqui, ó, só para vocês verem, eu posso até tirar, tá? O meu título, se eu não quiser, eu venho aqui, título, sem título. Pronto, vou tirar todas as informações, só me interessa é o esquema. Eu posso redimensionar isso meio na raça, aqui meio na mão, tá? Mas você também tem a opção de vir aqui por cima, ele tem algumas informações, por exemplo, 100%, né, que é o tamanho dessa imagem, e eu posso reduzir, olhando meio no chute aqui. Ah, quero colocar 70% desse tamanho. 70% ficou ok, eu vou deixar 70 mesmo, tá? Vou clicar aqui e arrastar uma cópia para baixo.
Vou clicar aqui, vou arrastar mais uma cópia pro lado. Opa, já vou, desculpa, vou puxar até um pouquinho pra cima, ficou muito longe. E vou puxar essas duas juntas aqui agora, tá? Vou dar um Ctrl e vou puxar. E agora só preciso vir aqui, vincular esse desenho a outra vista. Cadê? Vincular desenho A. E vou trocar qualquer uma das outras vistas que eu tenho aqui. Institucional e verde. Essa outra aqui eu vou aplicar. Vincular desenho A. Desculpem o coronavírus, acho que... Não, credo, não vou nem brincar. Ao residencial. Tá? Não tô me preocupando muito aqui com a ordem das coisas. Agora, deixa eu ver se eu salvei. Eu não lembro se eu salvei o diagrama de todos os usos nessa posição. Ah, salvei sim, vista de usos. Vamos ver se está no mesmo ângulo, espero que sim. Beleza, maravilha. Então aqui, ó, eu tenho numa prancha os meus dois mapas. Na outra prancha, 4 diagramas diferentes, com combinações diferentes. E não precisei perder um segundo da minha vida mudando isso no Illustrator, colorindo nada. Agora eu só vou, né, mostrar como é que a gente faz aqui algumas coisas que dá para trabalhar aqui no ArchiCAD. Por exemplo, se eu quisesse colocar algum fundo, alguma imagem. Eu não tenho uma imagem pronta de fundo, então o que eu vou fazer? Vou simplesmente desenhar aqui um círculo para ter uma cor no fundo, não sei, algo assim. Vou trocar até aqui, ó, para fazer uma figura mais oval, tá? Consigo até trocar o método, inclusive. Posso fazer por né, não sei como é que chama esse método aqui, tem que ler ali depois. Que 2 raios que chama, não lembro, 2 diamas, 2, não sei. E vou, né, finalizar aqui dessa forma mesmo. Só para vocês, né, verem que dá pra fazer. Ó, desenhar um círculo. O que eu quero? Eu vou desenhar uma cor aqui entre eles para unir. O que eu posso fazer? Vou arrastar uma cópia. Clicando aqui para cima. Copiar. Vou devolver ela para a mesma posição. Parando o mouse aqui eu enxergo o centro. Opa. Parando o mouse aqui eu enxergo o centro dela. Então reposicionei. Só que agora eu vou clicar aqui nessa borda. Eu vou dar um offset, ó, tá vendo? Tanto faz aqui, é bem visual mesmo, tá? Então eu vou arrastar tipo aqui assim mesmo. Por que eu tô fazendo isso? Agora eu vou puxar isso aqui pra cá. E vou criar uma cor de fundo, tá? Utilizando aqui a trama de superfície. Vou escolher uma superfície meio transparente. Vou deixar um 25 para ficar bem fraquinho. Nesse caso aqui tem muito roxo, então sei lá, vou aplicar um laranja. Não sei se vai ficar bom, mas depois a gente pode corrigir, acho que vai ficar muito fraco. E com a barra aqui de espaço, eu consigo criar uma superfície. Ah, ele não fez exatamente entre as duas, não tem problema. Seleciono o todo, ferramenta trama de novo. Para o mouse aqui em cima, ele já até fica um menos ali do lado da varinha mágica, não sei se dá pra perceber. E ele vai criar isso pra mim. Agora eu posso até deletar essas duas linhas pontilhadas que eu usei de referência. E através do centro aqui, cadê o centro? Não vou conseguir identificar o centro? Não, não tem problema, ficou aqui embaixo. Puxar pra cá e vou posicionar meio no olho mesmo. Ah, ficou por cima, não era isso que eu queria que ficasse embaixo, não tem problema. Botão direito, opa, seleciona, botão direito, ordem de visualização, passar para trás. Vou dar um passar para trás. De repente você vai perceber que, que os seus diagramas criados no ArchiCAD estão com fundo branco. É muito fácil de mudar, tá? Não se preocupem. Vem aqui, seleciona os 4 de uma vez, afinal a gente quer aplicar isso a todos. E procura aqui, o que eu quero mudar? Há alguma coisa na aparência. Então, procura aqui, fundo transparente. Ok? Beleza, resolveu o nosso problema. Outra coisa que eu posso fazer é, né, tirar aqui ó, esses contornos pretos ali que ficou, que eu não gostei. Eu vou tirar o contorno, cadê a caneta de contorno? Eu vou aplicar uma caneta, branca mesmo. Que o fundo da prancha é branco, não tem problema. E vou trocar aqui, na verdade, eu vou deixar, quero ver aqui com trama sólida. É muito chamativo, né? Minha nossa. Eu vou colocar aqui um 50%, talvez. Não, ficou feio também. Ele fica com uns detalhezinhos aqui de coisa meio PNG, tá? Mas depois você vai ver que não sai tão ruim. Vou trocar aqui, vou deixar aquele 25 mesmo. Mais uma vez, sendo muito decidido, vou botar um amarelo. Pronto. O amarelo, tá, resolveu, ok. Ficou ridículo, mas tá valendo. Aí, só tem que cuidar com uma coisa. De vez em quando, você pode perceber que esse amarelo, ele tá passando por baixo das coisas aqui, ó. Por exemplo, embaixo do prédio, tá aparecendo lá, tá, pessoal? Então, se você for fazer nesse esquema que eu mostrei aqui, em vez de eu jogar uma imagem, você pode fazer, simplesmente, né, pra não ficar aquele quadrado recortando, você pode pegar, criar uma superfície, trama sólida, branca, e fazer de forma bem rápida aqui, um contorno aqui, só pra que esse amarelo não apareça, tá? Porque algumas coisas estão transparentes. Aqui eu posso até dar uma extrapolada, não tem problema. Daí aqui eu vou fazer reto mesmo. Posso ajustar isso depois. Posso juntar aqui. Criei uma trama, só vou ajustar essa aresta para deixar um pouquinho mais arredondado. Desse jeito que eu fiz não vai dar certo porque isso aqui é oval, né? Mas aqui eu vou puxar um pouquinho. Vou puxar esse ponto para cá.
E vou jogar lá pro fundo, tá? Passar para trás. Agora eu só preciso passar de novo o branco para trás, né? Porque ele não é mais o último elemento da visualização. Passar para trás. Beleza. Aqui, ó, ele já parou de passar lá por baixo, aquele amarelinho feio que estava fazendo. Agora eu só preciso tirar a caneta, né, de contorno, que eu não preciso mais enxergar. E vou fazer aqui algumas copiazinhas conforme necessidade, tá? Aí você tem que encaixar, vai ter que adaptar. Eu vou deixar assim, bem errado mesmo, bem de forma porca aqui, desculpa até o termo. Mas é só pra vocês verem como é que vocês resolvem esse tipo de situação, tá? Eu vou deixar aqui assim. Eu vou ajustar essa aqui. Ele manteve aqui? Manteve, legal. Ó, se você pegar no canto aqui, mesmo ela estando embaixo, eu consigo selecionar. Vou dar um Ctrl D e vou puxar um pouquinho pra cá. Bom, enfim, né? Só pra vocês verem como é que pode resolver um problema ou outro. E agora, como é que eu faço pra, sei lá, puxar uma linha e identificar uma coisa ou outra? Como é que eu faço pra adicionar meus objetos lá, meus ícones, né? Em vetor que eu tenho. Enfim, tem várias formas de fazer. Eu vou abrir aqui a minha pastinha. Arquivos. Acho que tá em imagens, talvez. Tá em imagens. Eu tenho aqui, eu deixei alguns tipos diferentes pra vocês verem como é que as imagens funcionam, tá? Esse aqui de futebol mesmo, eu não tinha nenhum mais apropriado ali. Eu coloquei, ó, é um JPEG. Eu vou arrastar o JPEG aqui pra dentro. Eu vou utilizar ela para o círculo militar, por exemplo. Vou pegar aqui nesse cantinho, consigo redimensionar. Vou achar esse eixo, vou travar com Shift. Seguro o Shift. Posiciono aqui numa... Vou posicionar ele aleatoriamente aqui, tá, pessoal? Depois a gente corrige isso. Enfim, qual é a desvantagem do JPEG? Ele vai até conseguir configurar e tal, mas ele é uma imagem pixelada. Então pode ser que fique ruim, dependendo da resolução, dependendo do tamanho que você tem, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho muita opção. Vou deixar essa imagem, não vou procurar nada que pareça com clube. E vou largar ela aqui. Outro tipo de imagem possível de se trabalhar, né? Aqui no caso também acho que é outro JPEG, é um PNG, né? O PNG possui transparência atrelada, então é mais interessante. Posso pegar aqui pelo cantinho, vou puxar para cá, vou passar ele para frente de tudo e vou fazer aquele mesmo esquema de abrir a caixinha dele, procurar a transparência e ativar ela. Então, ó, a partir de agora aquele cantinho não está mais comendo aqui, né, o branco. Posso puxar para cá e redimensionar também. PNG tem essa vantagem com relação ao JPEG. A transparência vai funcionar. O JPEG, vou até puxar ele para cá. Vou parar ele aqui no meio. Vou visualização, ordem de visualização, passar para frente. E ele vai ficar com esse fundinho branco, tá? Então, a diferença do PNG para o JPEG é essa. Tem alguns outros formatos que são legais também de trabalhar, se você tiver a oportunidade, né, de ter isso editado. Aqui está um JPEG mesmo, só vou arrastar esse aqui. Faltado. Esse aqui, desculpa, tá em PNG mesmo, então consigo botar uma transparência. Vou deixar aqui mesmo, tá? Não tem problema. E a última aqui vai ser a do Teatro Guaíra. Eu tenho tanto ela em PNG, que eu já mostrei pra vocês, mas uma opção bem legal que eu quero mostrar pra vocês é trazer em PDF. Por que em PDF? Vou soltar aqui. Nem sei onde veio. Ó, ele veio a prancha inteira, né? Mas não é isso que eu quero. A vantagem do PDF, inclusive, se vocês quiserem editar documentos, coisas assim, não estou incentivando pirataria, nem nada, falsificação de documentos, mas o ArchiCAD permite que você exploda o PDF. Então, eu vou explodir dentro da minha vista atual. Vou dar um OK aqui, porque tanto faz pra mim. Vou arrastar aqui pro lado, porque eu acho que ele manteve a cópia. Ele manteve a cópia. Vou dar um deletar. Vou deletar o que não me interessa. Vou conferir aqui, só tem um símbolozinho agora. Qual é a vantagem de fazer isso? Se eu quiser trocar a cor, pessoal, como era um negócio vetorizado do meu PDF, eu consigo trocar essa cor. Então, de repente, eu quero uma máscara, sei lá, vou botar um cinzinho só para não mudar tanto. Opa, ele não aplicou aqui. Por quê? Vamos ver. Ah, eu troquei o fundo da trama, desculpa, era para trocar o primeiro plano. Eu não posso trocar, posso redimensionar de forma bem precisa, ele não vai ficar tão ruim se a qualidade for boa aqui. E eu consigo trocar a cor. É uma vantagem bem legal de usar o PNG, ou se você tiver em DWG mesmo, você pode trazer ícone em DWG para cá. Vou arrastar ele para cá. Só vou dar um... Para conseguir redimensionar alguma coisa, você pode vir em edição, dar nova forma, novo tamanho. Aqui eu vou desabilitar isso aqui, mas enfim, não muda nada isso aqui, tá, pessoal? Só para... Nesse nosso caso aqui não vai afetar mais nada, aqui não tem, mas para garantir eu vou desabilitar. Sempre recomendo desabilitar quando você não tiver outros elementos. E sei lá, nesse tamanho aqui tá bom por enquanto, vou deixar assim mesmo. E agora, como é que eu posso puxar aqui uma seta, alguma coisa? Posso criar uma linha aqui. Qual é o conjunto de canetas que eu estou usando? Não sei, verei aqui agora. Eu vou utilizar o livro de layouts. Eu já criei aqui uma caneta grossa no meu livro de layouts, tá vendo? 2 mm.
Provavelmente você não vai ter ela, você pode vir aqui e criar. Pode mudar a cor, pode fazer o que você quiser. Eu já deixei ela preta com 2 milímetros. Vou dar um OK. Vou, né, só voltar aqui. Vou clicar no ponto que eu quero puxar a informação e vou puxar para cá. Como é que eu fiz para ter esse pontilhado aqui? Eu criei esse ponto, pode ver que ele está com o nome copiar, tá? Alguns outros você vai ver que por causa da escala e por causa da espessura vão ficar meio ruins, vão ficar meio feios. Por exemplo, esse pontilhado ficou feio, quero mudar? Não tem problema. Vem aqui no tipo de linha, tá? Nos tipos de linha ou por opções, atributos do elemento, tipos de linha. E escolhe aqui, no caso eu vou criar um novo pontilhado, tá? Vou pegar aqui linha pontilhada, vou dar um novo, duplicar, linha pontilhada 2. Vou dar um OK. Aqui você vai ter algumas informações, se você fuçar é bem fácil de entender, tá? É basicamente o tamanho do traço e o tamanho do intervalo. Nesse nosso caso aqui eu quero aumentar esse intervalo aqui porque está muito perto. Eu vou deixar com, não sei, 4 para ver como é que vai ficar. Vou dar um OK. E agora eu vou aplicar nessa nossa linha o nosso novo traço. Não sei onde é que ele foi, linha pontilhada 2, aqui. Então, ó, tá vendo? Ele já criou aqui uma linha pontilhada 2. Se de repente eu quiser adicionar uma seta no final dessa linha, eu posso simplesmente vir aqui em seta e, né, não adicionar no começo, vou adicionar aqui no final, nem nos dois, no final. Nesse caso ela veio com 2 milímetros, que é muito pequeno, vou trocar para 20 para vocês. Opa, tem uma bolinha, não é uma seta. Vou trocar aqui o ícone. Ficou fina, né, porque tá com uma caneta muito fina. Enfim, criando canetas e fuçando aqui, pessoal, vocês conseguem criar vários tipos de coisas que vocês costumam fazer no Illustrator. Se eu quiser curvar essa linha, eu posso curvar essa linha aqui, ó. E minha seta já se adapta. Eu acho até mais fácil, sinceramente, de trabalhar por aqui do que diretamente pelo Illustrator. Então, a partir daqui já criei essa minha linha. Posso usar o Alt, copiar a definição e fazer as próximas linhas aqui. Então, vou puxar a linha aqui do... Opa, eu tô com, né, a minha geometria. Nesse caso aqui eu vou ter que criar uma nova linha mesmo. Aqui, puxar para cima. Vou pegar aqui o Alt. Tá bem grosseiro, eu sei, mas é só para ilustrar, não vamos me preocupar muito, tá? E aqui, eu acho que eu puxei errado. Não, puxei certo. E aqui do círculo militar, eu vou puxar para cá primeiro. Então eu vou puxar para cima. Opa. Aqui tem que ser uma polilinha, tá, pessoal? Polilinha. Clico aqui. Vou colocar no método. Puxa aqui. Opa, até puxar. Vou dar um backspace para ele voltar no último ponto que eu fiz. Backspace. Vou dar um clique e mais um clique final aqui. E ele utilizou o mesmo padrão. Então, de uma forma bem simples, eu criei nas minhas chamadas. Se eu quiser corrigir as linhas, eu posso selecionar elas de forma aqui, rápida. E o que eu quero corrigir? Ah, ficou muito grande a seta. Tudo bem, troca para 10 milímetros. Já ficou bem mais agradável. Quer criar uma nova caneta para fazer essa cabeça da seta? Tudo bem, vem aqui no livro de layouts, que é o nosso conjunto de canetas que está trabalhando. E cria aqui, vou deixar, sei lá, esse aqui está com 2 milímetros, eu vou colocar um pouquinho mais grossa, vou colocar 2,5, 2,4 mesmo. E sei lá, vou colocar... Ah, vou deixar preto mesmo, pessoal. Não tem muito diferença. Preto. Ok. Ok. Seleciono as minhas setas. Opa, tá difícil o mouse tá me dando um baile aqui, meu Deus do céu. Aí, selecionei as minhas setas. Vou trocar aqui, né, até o ícone, se vocês quiserem trocar. Vou deixar uma seta um pouquinho mais menos acentuada ali, essa coisa. E vou trocar a caneta da seta para que eu acabei de criar com 2,40. Então, ó, resolvi de forma rápida, criei, joguei ícones e coloquei aqui. Quero escrever um texto? Pega a ferramenta texto, puxo aqui uma caixinha, configuro o tamanho do texto, vou colocar 4 milímetros por enquanto, fonte vai ser Arial mesmo por enquanto, vou colocar em negrito só para... E vou escrever Teatro Bahia. Clico fora, posso pegar até um texto automático, mas nesse caso não vai fazer muito sentido. Vou centralizar, inclusive, isso aqui. Vou colocar aqui embaixo. Então aí eu posso, né, dar um Ctrl D, Ctrl Shift D, ele já vai ser automaticamente fazendo uma cópia. Se eu quiser fazer várias cópias, eu posso simplesmente clicar, começar a arrastar, ou rotacionar, ou forma como você achar melhor, e apertar junto Ctrl Alt. Com Ctrl Alt vai aparecer 2 maisinhos. Significa que eu ativei a ferramenta que ele chama de carimbo, tá? Seria basicamente fazer múltiplas cópias. Então, já distribuí esse texto, para não ter que ficar fazendo a mesma configuração. Venho aqui e troco para o FPR. Aqui eu troco para... Ops. Passeio. Oh, meu Deus. Passeio público.
e aqui para círculo militar. E por aí vai, tá, pessoal? Com criatividade, com um pouquinho de paciência e explorando essas ferramentas, a gente consegue fazer praticamente tudo no ArchiCAD de uma forma muito legal, tá? Aqui vocês podem ver que às vezes a resolução vai ficar um pouco tosca, mas na hora que eu exportar, ele vai ser de uma forma bem razoável. Esse aqui, na verdade, eu não estou com motor vetorial, né? Então talvez não fique tão bonito assim. Mas enfim, o último passo, tá? Vai ser a gente simplesmente criar aqui uma tabelinha bem rápida que eu vou criar com vocês. Eu até tenho ela pronta aqui já, tá? Mas eu vou deletar rapidinho. E vou criar uma tabela que seria pra gente fazer aqui uma legenda rápida. Então, por fim, eu vou vir aqui em... Tanto faz, posso ficar aqui nesse lugar mesmo. Mapas, que são as nossas tabelas, onde tem várias prontas aqui já se você descer. Em elementos mesmo, eu vou criar um novo mapa. Botão direito. O ID eu vou colocar 00 para ele ficar em cima. E vou colocar o nome de legenda de uso. Bom, beleza. Criei aqui, legenda de uso. Ok. Parecido com aquela outra lógica lá da sobreposição e tal. Vou dizer que tipo de elemento que eu quero adicionar nessa tabela. Então, basicamente aqui o tipo de elemento é... Eu vou aumentar um pouco essa janela aqui, que está um pouquinho apertado. Todos os tipos? Pode ser todos os tipos. O que interessa para mim aqui? Interessa as propriedades. Cadê? Mapas e usos. Tipo de uso. Vou adicionar, né, esse critério. E vou colocar por enquanto, inclusive, eu vou deixar... Eu vou tirar isso daqui, pessoal, porque colocando definido, ele não vai buscar para mim o que está como indefinido. Mas eu quero que seja possível aparecer, tá? Inclusive, eu não vou fazer por aqui. Inclusive, eu coloquei no lugar errado agora. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer... A primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir que tipo de elemento. Eu vou colocar todos os tipos 3D, tá? Vai ignorar o que for 2D. E aqui em campos, eu vou colocar o que eu quero que apareça nessa tabela, que para mim é mapas e estudos, tipo de uso. Vou adicionar esse campo aqui. E por enquanto, meio que já basta, tá? Eu acho que já vai resolver pra gente. Vamos ver, eu vou dar um ok aqui rapidinho. Ele vai criar essa tabela, vou dar 2 cliques. Ele vai carregar um pouco. E vai vir assim, essa bagunça aqui, você vai ficar assustado. Mas é bem simples resolver, tá? Primeira coisa, vai ser aqui no cantinho esquerdo, clicar em agrupar itens uniformes. Então tudo que for a mesma coisa, de acordo com o critério que a gente colocou, ele vai, né, corrigir dessa forma. Você pode vir aqui simplesmente, né, ajustada num clique duplo aqui, ele vai redimensionar de forma adequada. E se por acaso, né, aqui no caso está tudo cabendo, mas se não tivesse, dá 2 cliques que ele dá uma ajustada, tá vendo? E aqui eu consigo puxar para o lado. Por que é legal criar tabelas, pessoal? Inclusive, antes de, né, continuar ajustando essa tabela, opa, deu uma travada. Eu consigo aqui identificar um campo de indefinido e um outro campo que são 3 risquinhos aqui. Por que é legal não excluir o que for indefinido? Porque clicando aqui, sabendo que tem algo que não foi definido, segundo o tipo de uso, eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar tudo que tiver como indefinido no meu 3D. Se eu clicar nesse outro ícone, ele vai mostrar em planta. Eu vou no 3D aqui pra gente ver de forma um pouco mais didática. Então, ó, ele me mostrou que o único elemento que está não definido é esse pilarzão aqui que eu criei usando a nova ferramenta de ArchiCAD 23 para treinar, né? Que você consegue fazer perfis. Aqui, deixa eu mostrar rapidinho. Eu consigo criar. Aqui por essa parte ele não deixou eu abrir aqui para vocês a segmentação, mas não tem problema. O que interessa aqui é que eu posso vir por aqui e dizer para mim, dizer qual é o tipo de coisa. Então, sei lá, ele no caso não é um tipo de uso muito específico, né? Ele não chega nem a ser um uso público, mas é basicamente um... Vou colocar como se fosse área verde para ele ficar no mesmo. Vou dar um OK. A partir de agora, voltando aqui, ele não sobrepôs porque ele é um pilar, né? Então não está na minha regra, mas não tem problema. Eu vou voltar para minha tabela. E continuo dizendo que está algo indefinido, o que é o de rua, tá? Então não tem problema. Eu não vou ficar corrigindo todos aqui que não for definido, mas é para vocês entenderem a importância de deixar indefinido. O de rua, eu sei que não tem problema ele ficar não definido. Mas se tivesse algum edifício, ele ia me mostrar, tá? Então é por isso que é bom deixar aqui. Agora, como eu não preciso mais, só deixa eu conferir o que são esses... Pode ser esses 3 riscos. Ah, também é o pilar, não tem problema. Eu vou excluir, tá? Eu vou voltar aqui. Vou vir em definições. Vou abrir essas definições da minha tabela. E ao invés de tipos 3D, desculpa, eu vou colocar parede. Vou adicionar critério. Vou escrever aqui em cima tipo do elemento, porque eu quero adicionar mais uma tipo do elemento. Vou dar um adicionar.
Vou deixar como é, porque também pode ser malhas. Cadê? Malhas. Ou, né, aqui no caso, porque não tem como ser parede e malha ao mesmo tempo. Então eu vou trocar aqui para tipo parede ou malha. Eu posso inclusive poderia ter utilizado a classificação, né, como entorno especificamente, mas não tem problema. Nesse caso aqui acho que já vai resolver dessa forma. Vou dar um OK para ver se ele já vai deixar do jeito que precisa. Continuo tendo um indefinido. Ah, é a malha da rua, né? Eu esqueci dela agora de novo, não tem problema. Vem em definições. E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o critério, tipo de uso, tá aqui em mapas e estudo, tipo de uso. E o que eu vou dizer agora? Para conseguir me livrar só da rua, de forma bem específica, eu posso só deixar como é definido, ou simplesmente, né? Vou deixar como é definido, desculpa. Não pode ser indefinido, então eu vou tirar aqui eu vou deixar na opção não é indefinido, tá? Ou por padrão o é definido aqui disponível, tem valor, enfim, tem valor personalizado. Vou deixar isso aqui. O que eu definir um valor personalizado, ele vai considerar. O que não tiver, ele vai descartar. No caso, o indefinido desapareceu. E aqui agora eu tenho, né, a legenda. Posso trocar esses textos aqui que vem de forma automática. Eu vou deixar assim, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é adicionar um novo campo aqui do lado para poder colocar a corzinha, tá? Vamos supor que eu queira colocar a cor dentro da tabela. Então eu vou vir aqui em campos e vou procurar aqui um texto personalizado, se não me engano tem algo assim, talvez em geral. Eu vou descer aqui um pouco, pegar qualquer um, tá pessoal? Vou deixar aqui o personalizar texto, vou dar um OK. Organizou aqui, só vou ter que corrigir a espessura dessa linha. Legal, já, né, deu uma... Se vocês fuçarem aqui, é tipo Excel, vocês conseguem ficar mudando tudo aqui, cor, fonte e tal, alinhamento, enfim, vou deixar assim mesmo. E aqui no personalizar texto eu vou trocar e vou colocar cor, tá? Legenda de usos, tipo de uso, cor. Legal, só vou aqui até só pra ilustrar, né, o que vocês podem fazer. Vocês podem pegar aqui o legenda de usos, podem deixar em negrito, podem deixar centralizado mesmo. Posso tirar aqui as bordas, por exemplo. Ele acabou tirando aqui de baixo também, né, mas se você vier aqui e selecionar esses dois campos, ele tá aplicando junto ali, não tem problema, tá? Tudo bem, vou deixar assim por enquanto, não vamos perder tempo com isso. Não preciso nem criar uma vista, tá? Posso vir aqui direto. Opa, por aqui, salvar vista e colocar no layout. E vou clicar aqui. Ele vai salvar uma vista automaticamente daquela tabela e vai colocar aqui pra mim. Como a tabela não faz sentido, né, eu ter título aqui embaixo, porque eu já tenho nela ali muito menos escala, eu posso abrir. Opa, tá um pouco lento. Tá sofrendo. Posso abrir a janelinha, vir aqui em título e substituir para sem título. Venho aqui, arrasto ela aqui pro meio, deixo ela aqui no meio. E agora eu vou simplesmente pegar aqui rapidinho uma trama. Vou posicionar ela aqui do jeito que eu achar mais adequado. Vou trocar aqui para o método retangular, que é fácil de criar. Então, criei um quadradinho. Vou centralizar ele aqui na tela, né, nessa linha. E vou trocar a superfície dele agora, tá? Tá uma trama sólida já. Eu vou trocar a caneta. No caso aqui agora eu me ferrei um pouco, né? Eu devia ter feito isso com um conjunto de canetas específico aqui. O que eu posso fazer é voltar para o conjunto de canetas aqui de mapa de usos, tá? Só que o que vai acontecer? Essas linhas aqui eu vou perder um pouco a configuração delas, tá? Aí o ideal seria, ó, que eu criasse lá. Mas não tem problema. Então vamos voltar para o livro de layout. O ideal é a gente já ter feito pensando em tudo, tá? Para vocês verem como pode gerar, para não ter muito trabalho de ficar criando as canetas com a mesma cor. Eu vou simplesmente aqui dar um Ctrl U, que é o multiplicar, e de forma que você tem várias regrinhas aqui. Eu vou dar um incrementar e desdobrar, que ele chama. Primeiro clique, eu pego o ponto de referência. Segundo clique, eu vou dizer qual é a distância entre eles. Então, nesse caso aqui... inclusive as linhas estão com tamanho diferentes. Olha só que probleminha que eu arranjei pra mim. Então, eu vou clicar aqui, mas ó, se eu quisesse aqui, eu poderia simplesmente fazer isso, tá? Nesse caso aqui, eu deixei diferente. Então, eu vou corrigir... Opa! Este primeiro. Vou ajustar ele aqui. Agora eu vou ver se ele já vai dar certo aqui, se o tamanho é o mesmo. Vamos ver. Parece que sim. Deu certo. Legal, e agora cada um aqui eu vou pegar uma cor parecida, tá? Não vou ficar me preocupando muito. Então, área verde, espaço público, eu sei que é um verde. Não vou ficar criando a caneta. Vou simplesmente vir aqui e pegar um verde mais parecido. Posso, se eu ver que está muito mais forte do que está lá nas imagens, posso trocar aqui para 50%. Ó, já ficou bem mais parecido. Então, já é uma forma de resolver, tá? Não preciso criar as canetas agora. Vamos lá. Comércio. Coisa, é vermelho.
Também vou botar aqui uma trama 50%. Ficou um pouco forte, fraco demais, vou trocar aqui para 75%. E é assim que a gente vai resolvendo, tá? Meio no chuncho aqui, mas é só pra gente não perder muito tempo nessa aula. Eu vou dar uma adiantadinha agora colocando as outras cores aqui. Bom, então legal, pessoal. Criei aqui a minha legendinha, tá? Já arrumei aqui sem precisar ficar criando caneta nenhuma. Vou simplesmente agrupar ela, né? A legenda com as minhas cores. E, por exemplo, às vezes vocês podem se bater um pouco aqui para selecionar o que vocês querem por causa do ímã, tá? Esse ímã de seleção aqui. Eu aconselho nunca desabilitar ele definitivamente. O que você pode fazer é segurar a tecla espaço, tá? Enquanto ela estiver segurada, você vai desabilitar temporariamente. Então, ó, tô segurando a tecla espaço, vou dar um clique, vou dar outro clique com a tecla espaço, né, pressionada. Agora eu posso soltar. Já selecionei, vou dar um Ctrl G, tá? Ou posso ver em edição aqui, agrupar e agrupar, mas vou dar um Ctrl G simplesmente. E vou, né, se quiser movimentar para lá para cá, mas não quero, vou dar um Ctrl C. Vou voltar para minha prancha 1. E vou colocar aqui do ladinho também, né, só pra gente ter, ele vai atualizar os desenhos, inclusive dá para deixar isso sem ficar atualizando automaticamente. Agora eu vou dar um Ctrl V aqui. Puxar pra, sei lá, tanto faz, vou deixar aqui embaixo mesmo assim direto, tá? E vou dar um clique fora, ele vai atualizar já a tabela aqui pra mim, que ela é um negócio vinculado. Beleza, tem as minhas duas pranchas salvas, prontas, digo no caso. Se eu quiser salvar uma individual, né, porque no caso aqui, por exemplo, vem a marquinha aqui, faltam umas coisas que eu posso mexer às vezes no Photoshop, ou coisas que sejam mais práticas mexer lá. Até para o ArchiCAD não pesar muito, tá? Eu aconselho, se for colocar um fundo, exportar tudo branco, digo, com fundo branco aqui, e daí no Photoshop dar uma ajustada, ou fundo transparente. Como é que eu poderia fazer então, né, para exportar essa prancha aqui em PDF sozinha, para trabalhar no Photoshop? Salvar como? Põe em arquivos mesmo, tá? Troco aqui de PLN para PDF, só achar aqui o PDF e colocar prancha, colocar, peraí, 00 aula, opa, meu Deus, prancha, aula 02. Ele vai carregar um pouco. Se eu vier aqui na minha pasta agora, voltar aqui em vídeo aulas, se eu não me engano está aqui em arquivos, prancha aula 02. E tá aqui, pessoal, conforme prometido. Que ficou bem grosso, né? Tem que cuidar com a caneta que a gente seleciona lá, eu vou deixar assim mesmo, não tem problema. Bom, então vamos corrigir rapidinho, na verdade, né? Esse cantinho aí ficou errado, essas coisas. Vou voltar aqui no Layout Mestre, A2 expandido, que é o que eu criei. Vou selecionar aqui essa linha ao redor, eu vou trocar a caneta, tá no 2,45, não sei porquê, provavelmente foi a última que estava selecionada, eu vou trocar para o 0,10. Fazer a mesma coisa com essa caneta aqui ao redor. Trocar aqui para 0,10. Deixa eu só olhar aqui rápido o que deu mais de errado. Vou afastar isso aqui um pouquinho, né, que ficou bem grudado aqui. Vou puxar meio no, sei lá, 10 milímetros para cá, tá bom. Até erguer um pouquinho, na verdade. Ferramenta de arrastar. Vou colocar só 5 milímetros aqui, beleza. Então aqui a gente já tem mais ou menos a prancha vai dar certo. E o que tinha que consertar também eram as setas, né, ali do nosso layout. Vou voltar aqui nos diagramas. Vou selecionar. Como eu troquei ali o conjunto de canetas, ele acabou sendo afetado. Mas não tem problema. Venho aqui e procuro a caneta ideal. E pronto. Agora sim deve dar certo. Vou afastar aqui um pouquinho. E vou dar um Ctrl Shift S, que é para salvar como. Vou salvar em cima mesmo, tá? Ah, inclusive ele não vai deixar, né? Porque eu tô com ela aberta aqui. Só fechar essa prancha. Fechei. Agora sim ele vai para deixar eu salvar, tá bom? Troquei aqui. Aí eu voltei para ArchiCAD, vou salvar como. Opa. Salvar em cima. Carregou, vamos ver. E agora sim, problema corrigido, tudo certo.
Então, pessoal, espero que tenham gostado, tá, dessa sériezinha inicial de tutoriais. Obviamente ficou um problema ou outro por resolver, alguns detalhes que eu, né, não, não fui a fundo, mas a ideia era ensinar vocês, assim, bem o passo a passo, tá, pra quem não tem muito conhecimento no ArchiCAD, para poder economizar um tempo aí na faculdade de vocês, quando tiver que fazer um monte de mapinhas e um monte de entorno aqui para estudos volumétricos aqui. Eu não tenho intenção de fazer muitos vídeos sobre ArchiCAD, tô com alguns projetos e o projeto TCC da pós para fazer, então eventualmente pode ser que eu faça uma dica ou outra rápida conforme aparecer, tá, os vídeos relacionados a esse projeto TCC que eu estou fazendo. Mas aí vai acabar indo para uma parte um pouco mais avançada, se quiserem acompanhar para ver como é que é trabalhar arquitetura com outras disciplinas nos projetos OpenBeam, no fluxo OpenBeam, né? Então aí pode ser que a gente faça alguma coisa. Mas por enquanto é isso, tá? Não sei quando é que eu volto, conforme a coisa andar aqui. Pode ser que eu volte. Então, espero que tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, perguntas, deixem aí nos comentários que eu ajudo vocês. Quem tem o meu endereço de Facebook pode adicionar lá no Facebook também. Chama no meu Instagram. Não tenho problema nenhum em ajudar e, né, dedicar um tempinho aí para ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero muito, de coração mesmo, que tenham gostado. E até a próxima.